Bom, se você acompanha o mercado cripto, você sabe que o Bitcoin bateu 44 mil dólares e diversas altcoins estão explodindo. Mas o que será que está fazendo isso acontecer? A Cardano, que aparentemente tinha morrido, subiu mais de 100% nos últimos meses. Diversos protocolos do ecossistema da Cosmos, e para quem não me conhece, eu comecei esse canal para falar sobre airdrops e renda passiva dentro da rede da Cosmos, estão subindo muito. Por exemplo, a própria Atom está subindo muito, a Juno está subindo muito e a TIA, que cara subiu mais de 500% aí em menos de 2 meses depois de um airdrop. E para quem não sabe, um airdrop é quando você recebe uma certa quantia de uma moeda por você fazer stake de outra. Então quem fazia stake de Atom recebeu TIA de graça, e mesmo ela sendo entregue a essas pessoas de graça, o preço dela ainda multiplicou por 5. E isso é uma mistura de alegria e tristeza, porque eu não peguei esse airdrop, mas muitos amigos meus pegaram, que são ativos na rede da Cosmos, e aparentemente os airdrops voltaram. E eu vou comunicar eles para vocês aqui, porque eu ainda faço stake de Juno, stake de Atom, stake de um monte de moeda, Osmosis, Stargaze, tudo dentro da Cosmos, e aparentemente os airdrops vão voltar. Então sim, tudo indica que voltamos ao bull market. Finalmente você vai colher o que você plantou em 2022, porque tudo na vida te recompensa de alguma forma. Então se você continua estudando, por exemplo, eu perdi esse airdrop da TIA porque eu mosquei. Eu não olhava o Twitter mais sobre airdrop, eu não estudava mais, e esse airdrop me custou aí uma boa grana. Só você olhar aí a média de quem recebeu esse airdrop, quanto que tá agora. Ela saiu de 2 para 12 e cada um recebeu mais ou menos uma média de 200 TIA, né, 200 Celestias. Tudo tá começando a subir, será que não é pegadinha? O que vai acontecer no que vem? O que eu tô fazendo? Porque sim, eu me posicionei agora em ADA, me posicionei em Atom, me posicionei em Juno, muito mais do que eu tinha antes. E é um sentimento que eu tinha antes no mercado de, será que eu perdi a alta? Então eu vi a Cardano subir, e por diversas vezes que eu vi outras criptomoedas subirem e pensei, puta, acho que eu perdi o momento, eu acho que não era o momento certo de comprar. Eu me arrependi depois porque elas subiram muito mais. Então com a Cardano eu acabei pegando essa valorização, muito porque eu olhei pro que eu fiz lá atrás e falei, não, dessa vez vai ser diferente. Então eu lembro de ter aberto o CoinGecko, eu abro mais ou menos todo dia ali o CoinGecko pra dar uma olhada, né, nas criptos, me atualizar, às vezes tem alguma notícia ali, tá mostrando agora também, mais ou menos, quantos dias faltam pro halving. Então o que eu faço? Eu pego, abro lá e eu vi a Cardano subindo 27%, falei, caraca, olha a Cardano subindo, né, será que eu vou perder o hype de novo? Então eu já tenho umas Cardanos em stake na minha carteira, porém eu decidi trocar uma parte dos meus Bitcoins, que já estavam em lucro, né, porque o Bitcoin subiu muito esse ano, e transformei eles em ADA. Então eu transformei ali mais ou menos em 0,53 e agora tá perto de 70 centavos. Juno, a mesma coisa, ela subiu muito e eu lembrei, tive a mesma sinapse que eu fiz com a Cardano e falei, não, vou comprar mesmo com ela já tendo subido. E bom, agora aparentemente tá dando tudo certo, né? A gente tá lucrando. Eu tenho mais ou menos uns alvos de saída para Cardano, $1 ali, eu vou pensar em vender alguma coisa. Em Juno a mesma coisa, mas elas são criptomoedas que podem multiplicar por 10, por 20, por 30, às vezes até por 100, dependendo do seu market cap. E uma que pode multiplicar por 100, que eu falo para vocês desde sempre aqui, desde o bear market eu tô acumulando ela, que é a SDAO. A SDAO ela já chegou a valer $6 e ela tem assim um market cap muito, muito baixo. E agora ela tá sendo cotada a mais ou menos 60, 70 centavos. O que, se você analisar, é um ganho aí de quase 9, 8 vezes que você pode ter se você aportar uma parte do seu patrimônio em SDAO. Porém, da mesma maneira que ela pode subir, ela pode derreter, nada garante, porque o market cap dela é tão baixo que qualquer alta e qualquer queda é pura especulação. O projeto nem entrega muita coisa, mas a gente sabe que no bull market tudo sobe. Até a moeda meme tá subindo, então a Dogecoin vai provavelmente subir também, a Shiba vai subir. E cara, se a moeda meme da Cosmos, que é a Chuawa, tá subindo, imagina o que pode acontecer com moedas que realmente tem um fundamento bom ali por trás. Eu vou trazer o gráfico aqui para vocês, mas antes vamos olhar o indicador de medo e ganância em relação ao Bitcoin, porque esse indicador sim mostra como é que está o sentimento do mercado. Um bull market, ele não é feito só de alta, ele normalmente é feito de muita abundância de liquidez, o que a gente ainda não está vendo, mas também é feito ali de um sentimento muito otimista de todo mundo. Você acaba esquecendo ali que as coisas podem cair. Por exemplo, o S&P 500 está rumo ao topo histórico, faltam menos de 5% para ele romper, então a galera começa a ficar gananciosa ali de, nossa, vai romper e vai
vai estourar para cima. Dow Jones está batendo máxima histórica, a bolsa brasileira hoje bateu máxima histórica. Então a gente está vendo talvez uma prévia do que pode acontecer quando os juros começar a cair. Talvez essa queda do juros já esteja sendo precificada nas ações, no Bitcoin. O ouro também bateu máxima histórica, então tá tudo subindo. E um bull market é isso, é uma generalização de otimismo, uma generalização ali de pessoas querendo entrar no mercado para não perder essa alta, que causa a elevação do preço e nem sempre reflete ali na realidade, porque coisas sem fundamento no bull market acabam pegando ali uma carona e sobem também. Então esse indicador de medo e ganância traz pra gente em que fase a gente tá, porque o bull market tem várias fases, a fase de acumulação, a fase de alta ganância, medo extremo, tudo. Então a gente vai olhar aqui esse indicador para ver em que momento a gente tá. Bom, o site é esse, né? Crypto Fear and Greed Index, e aqui nós estamos em greed. Greed é ganância, mas ainda ele tem a fase ali dos 80 em diante, que é o extreme greed, que é a ganância extrema que ainda não tá. Porém é normal, né? Tudo tá subindo, é normal o pessoal ficar um pouco ganancioso, mas a dúvida sempre é, quando que isso aqui vai começar a ser um alerta pra gente? Porque se em 15 mil dólares o Bitcoin tava em extremo medo e era momento de compra, quando o Bitcoin tá lá nas alturas e isso aqui tá em extrema ganância, o jogo inverte, agora vira momento de venda. Porém, o mercado pode ficar ganancioso por muito tempo e o mercado pode ficar com medo muito tempo. Por isso que esse indicador sozinho não adianta de nada. Você precisa também de contexto na sua análise, porque o Bitcoin pode continuar subindo, batendo máxima histórica, e a extrema ganância pode durar 1-2 anos, e você olhar isso aqui e querer vender porque está em extrema ganância pode ser um erro cruel aí para o seu patrimônio. A lógica que eu utilizo aqui para tomar umas decisões baseadas nesse indicador é, além de estar sempre de olho para ver se ele está evoluindo para ganância ou não, eu olho o preço e as pessoas que entram no mercado. Então, se eu vejo muita gente me procurando para saber sobre Bitcoin, muita gente falando sobre altcoins, aí sim você já fica começando a realizar lucro, você passa a ser mais cauteloso em novos aportes, porque o Bitcoin, por exemplo, ele está 44 mil dólares, ainda está um bom preço de compra em relação ao topo histórico, né? 69 mil dólares dá uma diferença de 60% ainda para atingir sua máxima histórica. Porém, o Bitcoin estava muito melhor lá atrás, só que as pessoas acabam por preferir entrar quando a ganância volta. E aqui que você tem que ficar de olho. Eu, por exemplo, por que eu tô me posicionando mais em altcoins agora do que Bitcoin baseado aqui? Porque as altcoins normalmente elas só sobem quando o mercado está ganancioso. De fundamento, altcoins tem quase zero. É difícil você vai ver alguma altcoin que realmente resolve um problema que o Bitcoin não resolva. Então eu pego um lucro que eu tive no Bitcoin, vejo que o dinheiro passou de entrar em Bitcoin e foi para as altcoins, porque já o Bitcoin já saturou de valorização, e aporto também em altcoins porque elas se valorizam perante o meu Bitcoin e aí eu volto tendo mais Bitcoins no final. Porém, o Bitcoin sobe por fundamentos e as altcoins somente por ganância. Dificilmente você vai ver uma altcoin que realmente subiu porque ela é muito, muito boa, ela resolve um problema. Não, é pura especulação, isso aqui mostra pra gente. Então quando tá em 70, 80, é o momento de você começar a aportar em Bitcoins, junto com a dominância caindo, sentimento elevado e o Bitcoin ficando estacionado numa faixa de preço. Então a gente viu com o Bitcoin batendo 44 mil, tendo uma quedinha para 40, depois sobe para 43, as altcoins performando melhor, porque são as pessoas ali cansadas do Bitcoin, o Bitcoin já teve o momento dele, é transferido esse dinheiro para as altcoins e depois o ciclo volta, né? O Bitcoin vai para 54 mil dólares, fica estacionado em 54 mil enquanto as altcoins vão subindo. Então o Bitcoin puxa o mercado primeiro e depois as altcoins vêm atrás. Por exemplo, olha o gráfico diário do Bitcoin. A gente está vendo que claramente tem uma resistência aqui, o volume na queda foi muito alto, então uma resistência em 44 mil dólares existe, porém ele cai um dia, sobe 2, 3, um pouco mais fraco, agora provavelmente vai ter um doji hoje, então muita coisa que está acontecendo para o Bitcoin estacionar e as altcoins crescendo muito. Por exemplo, olha a Juno. Hoje a Juno subiu quase 20%, mesmo sendo uma altcoin, cara, quase sem utilidade hoje em dia. Os airdrops da Cosmos antes pediam que você fazia stake de Juno, agora estão voltando, talvez seja por isso que a Juno subiu também.
mas é pura especulação. O market cap dela, o valor de mercado que ela tem é tão pequeno que qualquer dinheiro que entra ela já pampa. Por exemplo, vamos olhar Cardano também. Galera, Cardano saiu ali dos seus 25 centavos em poucos meses, aqui foi para 66, 3 vezes ali de alta, porque justamente isso está acontecendo, o dinheiro está saindo do Bitcoin e está indo para as altcoins. Muito provavelmente esse ciclo vai continuar mais umas 2-3 semanas, que duram ali, esse período, né, dura quase um mês, então como já passou uma semana das altcoins subindo, talvez tenham mais 2-3 no máximo, e você aproveita esses movimentos com muita cautela, com pouco patrimônio e tendo o conhecimento necessário para saber a hora de sair. A hora de sair é ou quando o Bitcoin começar a cair muito forte e as altcoins ainda continuarem subindo. Esse normalmente é o esgotamento da alt season, só que se o Bitcoin começar a porrar para cima de novo, sair de 43 para 45, 46 e o foco voltar para Bitcoin, muitas das altcoins ficam paradas ou até caem enquanto o Bitcoin está subindo. O momento você tem que identificar se é o momento das altcoins ou o momento do Bitcoin. Identificando isso, você faz esse rebalanceamento. Então, eu só aportei em Cardano, eu só aportei em Juno, só aportei em SDAO e Atom agora, porque eu identifiquei que a gente está no momento de troca de Bitcoins por altcoins. E eu tô ganhando uma boa grana nisso, até em relação ao próprio Bitcoin. Eu acredito que vai ter aí mais umas semanas de alta nas altcoins, e por isso que você deve também estudar um pouco sobre, olhar as tendências, porque altcoin é tendência, cara. Não tenta pegar uma altcoin para longo prazo, porque a maioria da BO aí cai mais que o Bitcoin, não sobe tanto, mas em breves períodos de tempo você consegue tirar essa valorização aí top e voltar para Bitcoin com uma quantidade maior. Então, ó, o gráfico da Cardano, ela encontrou uma resistência aqui nesse pico de volume que teve em 64 e está lutando para se manter acima disso. Bitcoin é a mesma coisa, 44 mil teve um volume muito forte de venda e as coisas estão ali meio estagnadas para o Bitcoin. Então fica de olho na Cardano, né? Para mim, SDAO vai subir muito ainda, a Atom vai subir muito ainda, a própria Cardano que pode bater um dólar aqui, né? E quando chegar $1, provavelmente eu realize metade do que eu comprei de todas essas altcoins. Então, se Juno bater $1, eu vou vender metade. Se SDAO bater $1, eu vou vender metade. É tudo nessa faixa de preço, né? Cardano bater $1, eu vou vender metade. E fazer caixa ou transformar em Bitcoin. Isso vai depender do que o mercado vai me dizer. E antes de encerrar esse vídeo aqui, não foi um Cripto em 10, porque passou ali dos 15 minutos, mas, galera, ano que vem o Bitcoin, as criptomoedas vão ser taxadas em qualquer quantidade, isso é a lei que passou. Se você tem o seu dinheiro em corretoras e não sabe como sacar, aprenda sobre carteiras de Bitcoin, faça sua autocustódia sobre seus tokens, utilize as corretoras somente para que elas forem feitas, né, que é a negociação desses ativos e não o hold. O hold você coloca na carteira e guarda com você. Porque assim, altcoin, cara, altcoin pode deixar em corretora, você tem que fazer o trade rápido, transformar em real e sacar logo. Mas seu Bitcoin, principalmente seu Bitcoin de longo prazo, você aí vai transferir para a carteira, vai guardar as palavras-chave dessa carteira, as palavras privadas. Cara, muito bem, né? Não mostra para ninguém, anota no papel e faz o hold desse seu Bitcoin com passphrase de preferência. Tem uma hardware wallet para essas palavras nunca terem acesso com a internet, é uma maneira muito mais segura do que você baixar uma carteira online. E também, se você é usuário de Ledger, cara, troque para uma Trezor T, troque para uma OneKey, sempre procure carteiras melhores de código aberto que a comunidade aprova, né? Porque a Ledger ela tem uma parte significativa ali do seu desenvolvimento de código fechado, então a gente não sabe os dados que a Ledger extrai, a gente não sabe ali se ela tem acesso aos tokens, que sabe as chaves privadas também. Então fique muito atento com a carteira que você utiliza, que não é porque ela é uma carteira física que ela é confiável. Prefira sempre as coisas de código aberto e por isso que a gente escolhe o Bitcoin e não o real e não o sistema financeiro tradicional. O Bitcoin é código aberto, as pessoas utilizam voluntariamente, por livre e espontânea vontade, e é assim que o mercado prospera, é assim que o livre mercado funciona. As melhores coisas são selecionadas e as outras acabam sendo aí dilaceradas pelo próprio livre mercado. Deixa o like, se inscreve e aproveita, me segue no Instagram, @VictorAlencarPereira, estou usando meu pessoal agora, porque ali eu compartilho meu fitness, as coisas que eu faço, tráfego pago, eu trabalho com isso, né, tráfego pago, no Instagram. Então, cara, me segue lá para mais conteúdos, também sobre cripto, eu sou apaixonado por cripto, então é isso, te espero no próximo vídeo. E voltamos para alta. Momento de colheita já chega, e a gente bota um dinheirinho no bolso, né? Padrão. É isso. Deixa o like, se inscreve, tchau. Beijo.